terminar então, quer dizer, enfim, já no texto sobre o conceito de liberdade política, né, o que fica mais em evidência, o que é mais interessante, é justamente, bom, se no ensaio sobre Montesquieu, Neumann mostra o potencial da separação de poderes ou do desejo institucional de acolher demandas e se transformar com elas, enfim, nesse texto, o conceito de liberdade política, e no texto Angústia e Política, ele vai pensar com mais ênfase na questão de, bom, como é que eu crio uma sociedade que seja ativa, né? Como é que eu crio essa sociedade que seja efervescente, que leve as suas demandas ao poder, né? Para não ficar muito longo, né, só para a gente resumir e estimular vocês a lerem o texto, né? Nesse texto ele diz basicamente que a liberdade tem três elementos. Um é um elemento jurídico, o outro é um elemento cognitivo e um outro é um elemento volitivo, né? O elemento jurídico é um pouco esse que a gente já enfim, discutiu aqui, né? O Estado de Direito, ao proteger o dissenso, ao proteger a possibilidade de divergência, ao criar um potencial de expressão para uma sociedade pluralista, né? Ele tem uma tendência, ele tem um potencial emancipatório, porque ele pode então acolher uma série de demandas e transformar as instituições por dentro. Quer dizer, a entrada dessas demandas dentro, para dentro das instituições, vai transformando o Estado de Direito, como a gente viu no caso da fala da Amelinha, né? Quer dizer, ela está claramente dizendo, não, eu quero transformar essas instituições, eu quero criar instituições diferentes, eu quero criar instituições adequadas para lidar com a violência contra a mulher, né? Enfim, o Neumann diz que nada disso funciona se eu não tiver uma sociedade ativa, né? E aí ele fala, bom, eu tenho que estudar também, né? Além de pensar no desenho institucional, eu tenho que levar em conta o elemento cognitivo, né? Que ele fala, aí ele começa, né? Enfim, ele morreu antes de levar isso adiante, mas ele começa uma investigação sobre essa questão, né? Bom, os seres humanos têm um medo da insegurança, eles têm um medo do desconhecido, eles querem criar situações mais seguras, né? E isso gera uma ansiedade, né? Essa ansiedade, essa necessidade de segurança pode produzir regimes, por exemplo, em que haja um processo de identificação entre as pessoas, de homogeneização daquelas pessoas, né? Criação de comunidades, como no regime nazista, né? Que estabeleceu um controle sobre as ideologias. Então ele diz, não só ele, quer dizer, o Fromm, quer dizer, o Reich, etc., outros autores dizem, bom, como a criação de regimes totalitários é uma espécie de resposta a essa, pode ser uma resposta a essa necessidade do ser humano de buscar segurança, de buscar proteção, de fazer parar o acaso, de controlar o desconhecido, né, de gerar mais previsibilidade, né? Então ele diz, bom, precisamos compreender esse mecanismo psicológico para tentar impedir que a sociedade recaia ou que vá para soluções autoritárias, né? E aí pode ser tanto uma solução como a nazista, como qualquer forma de comunitarismo. Acho que não era muito simpática nenhuma forma de comunitarismo, né? Por causa disso, porque ele gostava de senso, né? E aí, claro que isso tem que ser pensado junto com as instituições, né? E ele diz também, quer dizer, que é importante levar em conta o que ele chama de elemento volitivo da realização da liberdade, né? Que é essa ideia de engajamento nas atividades públicas, né? Ele fala que a alienação, a apatia é o maior inimigo da democracia, ele não é o único que fala isso, né? Mas ele diz que a democracia é o melhor regime porque é o único que institucionaliza a participação ativa como forma de engajamento, né? Então, ele é o único regime, aí, pensando no elemento cognitivo, né, que institucionaliza essa necessidade de participação ativa, de
de criação de novas demandas e fecha a porta para soluções homogeneizantes, né, comunitárias ou totalitárias. Né. Quer dizer, aí esse diagnóstico era um pouco, enfim, foi o diagnóstico de vários autores, inclusive o que o Habermas escreve um pouco depois, né, como o fato dos governos se tornarem muito complexos, muito tecnocráticos, muito burocratizados, dificultam a participação ativa dos cidadãos, né, que se sentem cada vez mais alienados em relação aos instrumentos de poder e ficam apáticos, olhando o governo como se fosse algo externo a eles, não como algo, enfim, do qual eles podem tomar parte, né? Como isso também depende, ele diz, de uma educação cívica, enfim, para a atividade pública. Né? Mas sempre, quer dizer, a preocupação nesse momento da obra do Neumann é articular tudo isso com um desenho institucional. Né? Então, como é que eu consigo, então, construir instituições diferentes que permitam reduzir a apatia, né, e tornar mais próximo o poder daquela sociedade? Né? Aí, para pensar o elemento jurídico junto com o elemento volitivo, né? E como essa participação, então, com instituições mais, enfim, mais próximas do cidadão, pode, então, combater a apatia, né? E permitir que se feche a porta para soluções autoritárias ou comunitaristas, etc. Né? Então, é na articulação desses três elementos que o Neumann, então, pensa que a realização da liberdade tem que se dar, né? Com articulação de instituições que levem em conta esses elementos volitivos e cognitivos da liberdade. A gente tem que pensar os três ao mesmo tempo, né? Os três têm que ser pensados da mesma forma, simultaneamente, né? Se a gente pegar a fala da Amelinha, né, isso fica mais ou menos claro também, né? Porque ela está pensando, bom, o balcão gera um efeito de inibição das mulheres para colocar as suas próprias demandas. Isso provavelmente vai ter um efeito de que elas não queiram mais ir até a delegacia, então aquela instituição vai deixar de expressar aquela demanda social, vai se tornar opaca, quer dizer, enfim, a violência vai se tornando opaca porque ela não tem onde se expressar, né? E, portanto, transformando a instituição, aí no caso, né, especificamente tirando o balcão, isso pode contribuir para que as mulheres se sintam mais acolhidas e, portanto, que essas demandas cheguem ao aparelho estatal e possam ser articuladas ali, ter um efeito sobre aquelas instituições. Né? Então, é interessante ver como nesse momento histórico em que o Neumann está escrevendo sobre uma situação de Estado de Direito funcionando, ele está preocupado então com essas questões, essas articulações, que é um pouco diferente das coisas que ele escreveu antes, até 45 ali, quando ele estava pensando especificamente no regime nazista. Né? É isso.